Bom, Mayra, bem-vinda mais uma vez na nossa telinha, né? O microfone é todo seu, fique à vontade. Tá? André, eu quero só pôr uma imagem para iniciar. Você pode me autorizar, por favor? Sim. Autorizado. Vocês estão conseguindo ver Sim. a imagem? Então, tá bom. Eu escolhi um tema para a gente conversar hoje de um livro da Hermance, do Bom, Foucault. executa o PowerPoint para ela tirar toda a parte do PowerPoint. Deu certo? Tá, a imagem, é isso, perfeito. Ah, então tá bom. Então, hoje, para a gente conversar um pouquinho, eu escolhi uma mensagem da Hermance do Foucault. E ela fala para nós a respeito da religião do amor, né? E ela começa essa lição fazendo uma citação de Lucas, do capítulo 20, do capítulo 15, desculpa, versículo 20. E aí ela fala assim para nós: "E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou." Essa passagem que ela traz para nós, essa citação, é do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. E por que será que ela fala disso para nós, né? Numa lição que chama A Religião do Amor. Então, ela começa falando para nós que a religião, em todas as épocas, é um reflexo daquilo que os homens vivem e que entendem a respeito do nosso Pai Celestial, né? De Deus. E aí ela coloca que, por conta disso, junto com a questão da religião, o homem também traz os seus desvios humanos, né? As raízes dos desvios humanos na religião. E aí o que ele faz? Ele coloca o cérebro acima do coração. E aí, assim, com o cérebro, ele tenta entender Deus. E o que ela fala para nós? Que nós, homens, não temos que entender Deus, né? Nós temos que sentir Deus, porque entender Deus é diferente de sentir Deus. Então, ela coloca para nós essa questão da razão versus a emoção, quando a gente fala do nosso Pai Celestial. E ela continua nos colocando que, enquanto a gente estiver nos limitando a colocar Deus nas nossas ideias por meio de raciocínios filosóficos, ou, né, baseados em evidências, né, certamente a gente vai ter um vazio enorme na nossa alma, porque a gente não vai estar sentindo Deus, a gente vai estar racionalizando Deus. E ela coloca que nós temos a necessidade de sentir o nosso Pai Criador, e que a essência dele é refletida no íntimo dos nossos corações, através de sentimentos elevados. E ela segue falando que nós temos que aprender a identificar e a desenvolver a nossa luz pessoal nos caminhos que nós traçamos, né? Para conseguir nos conectarmos com Deus, para conseguir fazermos essa conexão, né, transcendental. E aí elas falam uma coisa que para nós, né, tem que ser um aprendizado diário, que a leitura do nosso mundo afetivo é o diferencial de quem está em Deus, porque o sente, o entende pela emoção. Que na nossa consciência, né, como nós somos a centelha divina, as leis divinas estão escritas, estão estampadas, e nós somos um espelho dessas leis. Porém,
a gente não tem sensibilidade para percebê-las, para conhecê-las e para senti-las, né, no nosso coração e no nosso íntimo. Então, a gente busca estudar, racionalizar, né, evidências de que Deus existe, mas a gente não tenta senti-lo. A gente não se esforça para desenvolver o nosso emocional e conseguir sentir Deus. E quando a gente estuda o Evangelho, muitas vezes nas obras da Hermance, do Hamed, eles colocam muito para nós dessa necessidade que nós temos de equilibrar o nosso coração e a nossa razão, a nossa emoção e o nosso racionalismo. E que um dos objetivos de estarmos encarnados é esse, né? Vocês lembram quando teve todas umas falas a respeito de crianças índigo e de crianças cristais, que traziam para nós que essas crianças eram extremamente inteligentes, mas não tinham a moralidade desenvolvida, e que então a obrigação dos pais e dos educadores, né, da nova era, seria ajudar essas crianças a desenvolverem essa moralidade? Nós também temos esse objetivo. Nós também estamos aqui para desenvolver o nosso intelecto, a nossa razão, mas também para desenvolver a nossa emoção, conhecer os nossos sentimentos. E eu falo muito isso, né? Falo muitas vezes que a gente não aprende, né? A conhecer os nossos sentimentos, a gente não aprende na escola sobre sentimento, a gente não aprende na vida, os pais não falavam com a gente sobre sentimentos. Falar disso é uma coisa mais atual, mais moderna, porque antes a gente não tratava desse assunto, pouco importava. Estava com raiva, estava bravo, estava feliz, estava triste, né? Só que, enquanto encarnados, nós temos essa responsabilidade de desenvolver e de conhecer os nossos sentimentos. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente vai sentir Deus verdadeiramente e vai conseguir desenvolver de uma forma melhor essa centelha divina que todos nós temos, né, guardadinha aqui dentro de nós e que traz tanta sabedoria e tantas experiências que a gente tem que estar amadurecido para ver. Ela segue falando para nós que a gente vive um momento de materialismo e de muita perturbação, e que mesmo assim a humanidade tem sede de Deus, tem sede do divino. Busca paz, busca o sossego anterior, e a dor faz o homem se dobrar diante do seu próprio orgulho. E o vazio existencial que ele vivencia por conta desse materialismo e de toda essa perturbação o leva à prova mais cruel, né, de estar vivo, que é não sentir a vida. Então, o que ela está falando aqui para nós? Que a gente se atropela tanto na nossa realidade, não é? Os dias passam correndo, a gente faz as coisas tudo no automático, tenta cumprir um planejamento que a gente mesmo se obriga, acaba entrando nessa questão de se preocupar com pagar as contas, indo à conta da vida, nesse fluxo, se perturba e fica cada vez mais distante de Deus. E quanto mais a gente tenta sentir a vida, cumprindo com todas essas responsabilidades, porque é o que a gente acredita, né? Quando a gente está cumprindo com todas essas responsabilidades da família, do trabalho, as outras que a gente inventa por aí, é que a gente está vivendo. Mas não, cada vez mais a gente se afasta desse sentimento de viver e da vida e vive essa questão da dor, do sofrimento e do afastamento de Deus. E ela segue falando para nós que o resultado inevitável dessa tragédia espiritual é a depressão, o tédio, a solidão, a sensação de abandono, o ódio, a vingança, a mágoa, desistir, a tormenta do conflito e a infeliz experiência de se sentir consumido por ter de ser quem não se é na passarela das vivências sociais. E aí me vem muito aqui na memória uma questão, né? A gente tem feito as vibrações pelo Covid, a Rose, eu sou do grupo que a Rose participa, né? O grupo da Tia Veni, a Rose são do meu grupo, todo dia a gente faz uma vibração às 6:30 da tarde. E quantas pessoas não pedem para a gente lembrar porque estão vivenciando essas questões de saúde mental, da depressão, da síndrome do pânico, da esquizofrenia e de outras doenças mentais
decorrentes dessa vida que nós estamos vivendo. Não é? Quantas pessoas não pedem para a gente se lembrar delas nesses momentos? E a irmã se traz aqui para nós uma questão que é, isso é consequência da forma como nós estamos escolhendo viver. A gente está comprometendo a nossa saúde mental em decorrência da forma como nós escolhemos viver. Eu entendo que hoje a gente vivencia um momento diferenciado por conta da pandemia e que muitas pessoas desenvolveram doença mental por conta do isolamento social, da mudança de vida e tudo mais. Mas antes disso acontecer, a gente já estava se atropelando por aí. A gente já estava esquecendo desse Deus que a gente tem, né? Eu não digo a obrigação, mas que a gente deveria ter a sensibilidade de buscar estar mais próximo dele com o nosso coração. E aí a gente se atropela por aí, não tem a oportunidade de ser quem nós somos, quem nós deveríamos e quem nós gostaríamos, e vivenciamos mais dificuldades ainda, e ficamos mais afastados desse divino que a gente deveria tanto buscar. E aí ela coloca para nós assim, que existe uma multidão de almas aflitas na humanidade que pensa Deus, que racionaliza Deus, enquanto Deus precisa ser sentido no fundo dos nossos melhores e mais aprimorados sentimentos. Aí me veio uma coisa aqui, né? Quando eu li, agora que eu estou falando para vocês. Nos momentos que a gente vivencia de mais dificuldade, a gente se liga com Deus ou a gente cobra Ele? Por que que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Você está esquecendo de mim, Deus? Como será que a gente faz? Nos momentos de maior dificuldade, que o barco está afundando, a gente se apega a Ele com a nossa emoção ou a gente racionaliza de novo e fala, você esqueceu de mim, né? É o que está me acontecendo. Que porcaria de Deus você é? Porque é nessa hora que a gente testa a nossa fé, na hora da dificuldade, na hora que a gente vivencia uma situação que a gente não imaginava, na hora da perda, na hora da doença. E aí, a gente não sente o nosso Deus, a gente racionaliza de novo, porque a gente fica questionando Ele por que que isso está acontecendo, né? Deus está em tudo e em todos. Porém, o movimento de estar em Deus é uma decisão pessoal e intransferível, particular e de livre opção. Então, a gente escolhe se a gente quer estar com Deus ou não. É uma opção. E nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer. E nessa busca pelo endereço de Deus, muitos adeptos das religiões distraem-se com as atividades e iniciativas, com os estudos e as práticas, repetindo velhos atalhos e desvios na caminhada evolutiva. Ou seja, ela está falando aqui para nós que para estar com Deus a gente não precisa estudar, só trabalhar, se envolver com as práticas religiosas. A gente precisa senti-lo, a gente precisa estar com o outro também. A gente precisa usar esse nosso amor a favor de nós e a favor do outro, porque também tem isso. Não adianta nada a gente vir aqui nessa, ser amoroso, estar com Deus e fazer só pelo próximo, esquecer da gente. Na hora que chegar do lado de lá, a conta vai vir do mesmo jeito. O que você fez por você? Vai ser a primeira pergunta. E não o que você fez pelo outro, né? E aí, nessa questão, então não adianta a gente só estudar, não adianta a gente só trabalhar a favor da nossa religião, não adianta a gente só falar dela, a gente só rezar. Não, a gente tem que colocar em prática os nossos ensinamentos. A gente tem que tentar, pelo menos, fazer um pouquinho do estar com Deus, e do sentir Deus, e não só racionalizá-lo. Não adianta nada a gente entender que ele é a força divina superior de todas as coisas. A gente tem que sentir isso no nosso coração. A gente tem que se dar a oportunidade de senti-lo. E aí ela coloca para nós que a religião de Deus é o amor. O amor vivido e cultuado na atitude de espalhar pela vida o perfume da compaixão, da fé
e da arte de consolar. Então, ela fala para nós que o amor de Deus, né, que a religião de Deus é o amor, e que a gente tem que usar esse amor em nosso favor, mas usar esse amor para acolher o nosso próximo também, o próximo mais próximo e o próximo mais distante. Todos nós queremos ter Deus nas nossas vidas. Procuremos o endereço pessoal do Pai pelo amor, e Ele, que nos espera há milênios, vendo o nosso esforço em encontrá-lo, se expressará em sua bondade e sabedoria. E aí ela finaliza dizendo para nós que a religião de Deus é o amor. O amor vivido e cultuado na atitude de espalhar pela vida o perfume da compaixão, da fé e da arte de consolar. E ela nos traz a parábola do filho pródigo, por quê? Porque esse pai sentiu, né? Esse filho voltou para esse pai, voltou para os braços dele. Esse filho voltou a sentir Deus no coração e o buscou novamente. E é isso que o nosso Pai Celestial espera de nós, que a gente possa senti-lo para poder estar com ele. E que nós possamos fazer esse exercício diariamente, né? De conseguir nos ligar a ele pelo nosso coração, e não só pela nossa razão e pelo nosso racionalismo. É uma mensagem curtinha, mas eu acho que ela traz muitas reflexões para nós, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? Então, vamos todos os dias tentar colocar o nosso amor em prática, em nosso favor, em favor do próximo, e também, né, fazer na vida real tudo que a gente estuda e tudo que a gente aprende com a nossa doutrina, que é tão consoladora e tão maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, Mayra. Muito bom para refletir sobre o amor realmente, como nós estamos apresentando, né? Nos apresentando. Espera aí que